cumprimentar a família do Pinguelli e agradecer aí, enfim, a minha indicação para estar aqui falando sobre o Pinguelli. Eu acho que é uma honra muito grande para mim. E gostaria de cumprimentar todos os participantes, autoridades aqui presentes. O Benito falou que ele tem uma difícil tarefa, né, de controlar o tempo dos participantes. E realmente essa tarefa é muito difícil, porque é muito difícil falar sobre o Pinguelli em 15 minutos, né, 10 minutos. Então, por exemplo, tudo que a Dominique falou, eu escrevo embaixo. Eu acho que as falas vão ser complementares. Porque o Pinguelli, eu, na verdade, vou falar um pouco sobre isso, mas ele era uma pessoa que tinha uma amplitude de articulação, de atuação muito grande, né? Então, o Pinguelli era como se fosse um cabeça de muitas redes, né? Ele lidava com um espectro de iniciativas muito grande, né? E, obviamente, eu conheço uma parte dessa realidade, que foi a parte que eu trabalhei comigo. Eu tenho uma história muito curiosa. Eu conheci o Pinguelli em 75, mais ou menos, quando eu estava acabando minha graduação lá na produção, na UFRJ, e tive algumas interações com o Pinguelli nos anos seguintes, principalmente quando eu estava fazendo pós-graduação na Inglaterra. A gente esteve junto algumas vezes, mas o destino me reservou uma grande sorte, né? Quando eu voltei ao Brasil, eu voltei para o meu emprego anterior, que é Furnas. Eu era de Furnas Centrais Elétricas. E, na verdade, fui convidado para participar do IBASE, em 1985, né? Uma atividade que o IBASE desenvolvia de acompanhamento das políticas públicas. E chegando lá, eu encontrei o Pinguelli de novo e o Betinho, né? Então, que foram as minhas duas grandes referências vivas durante tudo que eu fiz do seu ponto de vista profissional. E realmente eu acho que foi uma grande sorte poder trabalhar junto com o Pinguelli e com o Betinho. Obviamente com o Pinguelli eu tive uma atuação mais intensa, né? Então, digamos assim, eu trabalhei com o Pinguelli desde 85 até o final da vida do Pinguelli, mas nunca trabalhei junto com ele, né? Nós trabalhamos em rede, eu em Furnas, ele nos vários lugares diferentes que ele trabalhou, e nós nos encontramos apenas durante um pequeno período na Eletrobras, quando o Pinguelli, ao chegar na Eletrobras, me convocou de Furnas para ir trabalhar com ele na Eletrobras. Então, foi nesse ano que nós estivemos juntos na mesma instituição. Nós trabalhávamos assim, enfim, à noite, na hora do almoço, a gente tinha uma relação muito intensa, e sempre planejando, e pensando, e fazendo. E eu fui acompanhando o Pinguelli desde 85, mais ou menos, quer dizer, no meu setor, em tudo que era relativo a, digamos assim, a ação mais social do Pinguelli e também as questões ligadas ao setor elétrico, né? Então, todas as questões de privatização, enfim, né, crise no setor energético. Eu sempre tive a oportunidade de estar junto com o Pinguelli. Bom, eu queria falar sobre vou fazer que nem a Dominique, vou falar sobre alguns eventos, né, que eu acho que ilustram bem a importância do trabalho do Pinguelli, da vida do Pinguelli, né? E falar primeiro, obviamente, sobre, enfim, eu acho que, eu estava comentando com a Dominique, que eu acho que talvez a época mais criativa, assim, criativa e inovadora da vida do Pinguelli foi na época que ele, na verdade, foi para o Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso na 90, se não me engano. 90-94, né? Porque ali eu acho que ele, enfim, ele fora das atividades assim mais ligadas à COP, que a COP é uma instituição enorme, que deve dar muito trabalho ser diretor da COP, lá o Pinguelli teve muita liberdade, né, assim, de criar. E, obviamente, nós vivemos naquela época um momento muito particular no Brasil, né? Então, essa conjuntura, né, de Pinguelli no fórum e, enfim,
próprio movimento pela ética na política, né, enfim, que foi o auge do movimento pela ética na política, o Pinguelli fez uma revolução no Fórum de Ciência e Cultura e começou a desenvolver atividades inúmeras lá no Fórum, acho que o Peregrino vai. Mas uma delas foi a própria acolher o movimento pela ética na política. As reuniões do movimento pela ética na política eram no Fórum de Ciência e Cultura, né? Então, o Fórum era um coletivo de grandes entidades brasileiras, ABI, OAB, assim, centrais sindicais, etc. E, enfim, o espaço de encontro dessas grandes entidades. Naquela época a gente tinha uma internet que não existia, estava começando ainda na época, mas o grande espaço era lá, né? E o Betinho era uma figura muito importante, né, de articulação. E, aliás, a internet, né, o grande provedor de internet no começo era o próprio IBASE, né? Então, uma feliz coincidência. E foi quando, na verdade, ao final do movimento pela ética na política, surgiu, né, a questão de o que fazer daí para frente. Então, surge a ideia do Luciano Mendes da Almeida de fazer, enfim, tornar aquela energia uma coisa no combate à fome no país. O Betinho Sadali cria a Ação da Cidadania, enfim, a ideia da Ação da Cidadania contra a fome e a miséria pela vida, do qual todos nós nos incorporamos a essa iniciativa, e Pinguelli, Betinho e eu propusemos criar um comitê específico. Os comitês eram comitês da Ação da Cidadania, né? Criamos um comitê com as grandes organizações públicas do Brasil, né? Então, nós já tínhamos experiências anteriores com essa articulação, e aí a gente criou o COEP, lá, né? O Comitê de Identidade no Combate à Fome pela Vida, que se tornou uma grande referência no Brasil na questão do combate à fome. O COEP, enfim, Pinguelli, basicamente, Betinho e Dom Mauro Morelli eram, na verdade, conselheiros estatutários do COEP, e a gente conseguiu desenvolver uma grande rede no Brasil que envolveu mais de 400 organizações, mais de 40 mil pessoas em mais de 1.800 municípios, e uma rede de comunidades no semiárido, que era um projeto, enfim. Nós desenvolvemos muitas iniciativas, por exemplo, o Canal Saúde, as incubadoras de cooperativas populares, todas essas iniciativas. A própria primeira incubadora que foi instalada na COP foi uma ideia, né, que foi articulada pelo Pinguelli. Enfim, inúmeras coisas, a gente está lembrando aquele seminário contra as leis temporais, né? Então, isso tudo lá que gerou um livro muito importante, Anatomia das Cariocas, isso tudo foi coisas assim articuladas pelo Pinguelli na COP. Bom, então toda essa... E tem um fato muito interessante, né, que um dia estávamos tomando um chopp, eu, Pinguelli e Betinho, aliás, as nossas reuniões sempre eram bebendo chopp, e o Betinho falava assim: Pinguelli, nós somos dois grupos, que a carta que foi, na verdade, escrita, convidando os presidentes das maiores empresas estatais, Banco do Brasil, Petrobras, etc., Funas, Caixa Econômica, foi feita, escrita pelos dois, né, e assinada e mandada para os presidentes para uma reunião no Fórum de Ciência e Cultura. Falaram: Pinguelli, nós dois somos dois loucos, nós não somos nada. E nós fazemos a carta, convidamos, convocamos os dirigentes das empresas para a reunião, e não é que eles vieram. E a gente fez uma reunião, aliás, o Maculan estava presente na reunião, o Maculan era reitor da UFRJ na época, e com a presença do Dom Mauro, enfim, muitas autoridades. E foi uma reunião incrível, que surgiu uma coisa incrível a partir dali, que foi essa grande articulação que foi feita no Brasil. Falar um pouco também, o Pinguelli tinha muito Betinho, eles eram muito parecidos assim em termos de ousadia, né? Os dois se davam muito bem, por causa que eles tinham muitas características em comum. Obviamente o Pinguelli trabalhava, a gente trabalhava no IBASE como um colaborador voluntário do IBASE, muitas pessoas faziam isso.
nós formamos um grupo mais especialista em energia, né? E um outro, acho que questão, quando Pinguelli era presidente secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, o Pinguelli inovou lá no fórum. Ele criou um grupo, na verdade coordenado pela gente, do COEP, para discutir a questão da mudança climática e pobreza. Porque, na verdade, antigamente, antes do Pinguelli, na época do Fernando Henrique, o fórum era um espaço de discutir a riqueza. Então, o Pinguelli criou esse grupo que era para discutir o impacto das mudanças climáticas nas populações mais vulneráveis. E esse grupo, na verdade, teve a ousadia de propor à presidenta Dilma, na época, a criação de um plano brasileiro, um plano nacional de adaptação das mudanças climáticas, exatamente para, na verdade, pensar o impacto das mudanças climáticas sobre as populações mais vulneráveis. Eu acho que hoje a ministra estava comentando sobre isso, né? Naquela época era um delírio, mas hoje já está na agenda isso, né? Quer dizer, é uma questão muito importante. Um outro fato assim, que eu acho que é pouco explorado, eu já vou acabar, se deixar eu falo os 3 dias. Enfim, a gente falou da questão nuclear, só queria falar 2 coisas rapidinhas. Pouca gente sabe que o presidente Itamar, quando ele assumiu a presidência, ele chamou o Pinguelli para conversar lá sobre o destino de Angra 2. Né? Quer dizer, se Itamar tinha muita consideração pelo Pinguelli. E a gente teve, ele me levou junto com ele para conversar, foi para mim um grande aprendizado, conversar com o presidente lá no Palácio do Planalto sobre se devia continuar ou não a construção de Angra 2. Foi uma experiência muito interessante que consolida um pouco o que já foi falado aqui, da, enfim, honestidade, digamos assim, né, da visão do Pinguelli, que ele nunca se negava a falar o que era preciso ser dito. Por outras situações, o presidente Itamar tinha muita referência, muita referência pelo Pinguelli. É muito cordial. E eu queria falar um pouco do Pinguelli na Eletrobras, que é uma coisa pouco explorada. O Pinguelli é um grande gestor público, né? É uma coisa que a gente às vezes pensa que o Pinguelli tinha esse lado só mas o Pinguelli era uma pessoa muito descentralizada, ele sabia trabalhar com as pessoas, delegar, realmente era uma pessoa que era uma pessoa, enfim, muito completa, né? Muito diversa, né? E o Pinguelli inovou muito quando ele foi para a Eletrobras, né? Ele conseguiu coisas que a Eletrobras, eu estou falando isso porque eu conheci a Eletrobras pelo outro lado da minha história como empregado de Furnas. E o Pinguelli, em um ano, ele fez coisas incríveis na Eletrobras, que é uma coisa pouco conhecida, a relação com o mundo da cultura, com o mundo dos atingidos por barragens, todo esse diálogo com os diversos stakeholders da Eletrobras, e ele inovou muito. Pena que foi só um ano e pouco, e não deu tempo, mas ele transformou, quer dizer, a Eletrobras era uma empresa que tinha muitas brigas internas, né, entre as empresas, porque as empresas eram muito maiores que a Eletrobras, né, Furnas, Chesf, e assim por diante. E o Pinguelli pacificou esse grupo, e pela primeira vez na história da Eletrobras, a Eletrobras funcionou realmente como uma empresa articulada. Foi exatamente nesse tempo lá da gestão do Pinguelli. Eu acho que é uma coisa que pouca gente conhece, né? Eu acho que as outras... Dominique estava lá, ela sabe disso. Bom, então, eu só queria reforçar mais uma coisa. Com todas as articulações, nós tivemos muitas e muitas vezes em Brasília com senadores, deputados, com o presidente Itamar, com o presidente Lula, enfim, com executivos lá do governo Fernando Henrique, que a gente teve muitas vezes conversando sobre o setor elétrico com o pessoal do governo Fernando Henrique, mas tem uma questão que eu acho que é muito importante, que era o compromisso do Pinguelli com a pesquisa e com o ensino. Eu acho que a gente marcava a reunião inúmeras vezes com os presidentes, e ele falava que ele ia chegar um pouco atrasado porque ele tinha que dar aula. Então,
Isso é uma coisa muito comum, né? Essa honestidade, né? Os valores do Pinguelli, que ele nunca abria a mão dele, não abriu mão em nenhum lugar que eu estive junto com ele. Eu acho que isso é... Pinguelli era articulado, fazia política, era um político muito habilidoso, mas ele não abria mão dos valores e das ideias dele. Eu acho que isso é uma questão muito forte. Então é isso.